Olá, Thiago Gomes aqui e hoje eu tenho dicas para você sobre como você pode fazer para praticar no dia a dia o idioma que você está aprendendo. Bom, muitas pessoas me perguntam como elas podem fazer para praticar, né? Porque uma das coisas mais difíceis para você estudar e você aprender o português, aprender um novo idioma, é você praticar. E como você pode fazer para praticar? Então eu tenho 3 dicas para você sobre o que você pode fazer para praticar. A primeira delas é você usar um pensamento maluco. O que seria o pensamento maluco? Seria o seguinte: você pensando sozinho com você mesmo no idioma. Então, uma das formas que você pode praticar no seu dia a dia é você começar a fazer os seus raciocínios, os seus pensamentos todos em português. Então, por exemplo, se você tem um assunto que você precisa pensar, que você precisa refletir sobre ele, você faz isso em português. Eu costumo fazer o seguinte: quando eu estou aprendendo, estudando um novo idioma, outro idioma, a minha meditação, por exemplo, eu faço ela no idioma que eu estou estudando, para praticar o idioma que eu estou estudando. Quando eu vou tomar banho, por exemplo, tudo que eu fico pensando ali durante aquele momento em que eu estou tomando banho, eu penso no idioma que eu quero aprender. E às vezes, se eu estou estudando, sempre que eu estava estudando 2 idiomas ao mesmo tempo, por exemplo, então eu separava, eu criava gatilhos de quando eu estou meditando, eu medito no idioma X. Quando eu estou tomando banho, eu penso no idioma Y. E isso sempre funcionou muito para mim, porque acaba se tornando um hábito e vira automático. Isso fica automático na sua cabeça. Assim que você entra naquele ambiente, por exemplo, o banheiro para tomar banho, a sua mente já muda a chavinha e você já começa a pensar naquele idioma. Com o tempo, vocês vão ver que isso acaba ficando natural para vocês. A segunda dica você pode fazer aí o falante maluco. O falante maluco é o seguinte: você falar mesmo, não só pensar. Ao invés de só pensar, você também começa a falar sozinho. Então você estabelece conversas com você sozinho no dia a dia, né? Então no dia a dia você está conversando, você está se falando, pensando, tendo pensamentos. Sabe quando você pensa alto? Que é você tá pensando e você tá falando também. Então, no dia a dia você pode falar em português, expressar esses pensamentos sozinho mesmo, só que em português, e até estabelecer esses diálogos todos em português. Sabe os diálogos que às vezes a gente tem mentalmente quando a gente está pensando? Então, você pode fazer isso de maneira pensativa mesmo, quando você está pensando, e você pode também falar e ter esse diálogo só que falando. Aí você pratica a sua pronúncia também. Uma outra dica você pode... normalmente, o que eu sempre procurei fazer foi organizar grupos no trabalho para praticar. Então, por exemplo, no seu trabalho ou com as pessoas que você conhece, você pode combinar o seguinte: uma vez por semana você faz um almoço. O almoço, quando vocês saem para almoçar ou quando você vai almoçar em casa mesmo, você faz o almoço inteiro naquele idioma. Vocês só podem conversar no idioma que vocês estão estudando. Isso é uma maneira de você praticar fixamente toda semana. Então você, durante pelo menos 1 hora ou 1 hora e meia, vocês só conversam no idioma que vocês estão praticando, né? Quando você faz isso com 2 ou mais pessoas, aí isso se torna divertido, porque quando você começa a incluir, convidar novas pessoas, elas ficam interessadas, mas elas ficam envergonhadas porque elas às vezes não sabem o idioma. Mas aí você explica que não tem problema, que ela fica só ouvindo, e aí conforme ela vai vendo a dinâmica de vocês, esses bloqueios eles vão se quebrando, e aí a pessoa começa a tentar falar alguma coisa também. E aí durante o almoço vocês podem ir apontando as coisas no almoço e nomeando elas, por exemplo, falando o que tem no seu prato,
o tempo inteiro no idioma. Isso é tão legal que se vocês fizerem isso, vocês vão ver que contagia até as pessoas que estão em volta, que elas ouvem vocês praticando e aí elas sentem vontade de fazer parte daquele grupo. Então, além de tudo, você ainda ganha a possibilidade de fazer amigos. E aí, uma dica extra para vocês que você pode fazer o seguinte também. Muitas vezes a gente se organiza em grupos e em um dia da semana a gente fala somente naquele idioma, né? Então, por exemplo, se você está aprendendo em português, aí na sua empresa tem mais uma ou duas pessoas que estão aprendendo também ou têm interesse de aprender, você pode combinar com essas pessoas que durante um dia de trabalho vocês só vão se falar naquele idioma. Então vocês decretam que naquele dia, por exemplo, na quarta-feira, é o dia de falar em português. Então tudo que vocês fazem sobre trabalho juntos, vocês só falam no português, vocês só falam no idioma que vocês estão aprendendo. Essa é uma maneira também de você ter fixamente um dia por semana para você treinar, e aí de forma mais intensa, né? O passar o dia inteiro falando no idioma é um pouco mais difícil. Normalmente vai funcionar melhor para quem é um pouco mais avançado, né? Para quem ainda está no começo ou ainda é um intermediário ali, vai funcionar melhor você fazer o almoço. Mas essas são 3 dicas, mais uma extra, são 4 dicas que você pode utilizar no seu dia a dia para você praticar e você tá aumentando o seu vocabulário, tá aumentando a sua compreensão também, porque você vai ter que ouvir, e também para você estar praticando a pronúncia do idioma que você está aprendendo. Espero que você goste da dica, eu vejo você na próxima, até lá, tchau!